Saravá para quem é de Saravá. Nessa orientação de hoje, vamos falar sobre algo que muitos querem saber. Não só querem, como devem saber. Como se deve agir perante essas investidas das trevas que já mencionamos em outras orientações, que estão acontecendo e vão continuar acontecendo durante alguns anos. Como se deve agir na vida comum, na vida, no cotidiano de cada um de vós? Como se deve agir para poder escapar, estar fora do alcance daquilo que seja a força e o poderio dessas investidas? É disso que vamos falar agora. Muito bem. Como cada um de vós que tem acompanhado sabe, dissemos aquilo que não só está evidente, mas detalhamos muitas coisas a respeito dos acontecimentos que estão e estarão em andamento. Não só aqui nessa nação, nesse país, mas no mundo como um todo. Está encarnado, está experienciando, então as pessoas estão todas recebendo essas investidas dessas forças das trevas. Falamos a respeito dos desastres, a respeito de catástrofes que estão ligados, como todos vós já nos ouviram dizer, a respeito de fenômenos naturais, mas também sociais, de ser humano para com ser humano. E vós vão entender melhor agora nas colocações justamente a respeito de como se deve agir, o que se deve fazer, quais são as providências a se tomar para estar fora do alcance ou poder estar se defendendo de determinadas investidas dessas forças. Muito bem. Começamos do óbvio. Entendam. Essa investida que teve início há semanas atrás tem como propósito o que já mencionamos lá. Para quem quer então saber de uma forma mais detalhada do que eu estou falando, então procure as orientações anteriores que todos irão ali se defrontar com as orientações. Que essas investidas então foram programadas, foram organizadas no decorrer de um século. Durante um século, então essas forças obscuras, essas forças das trevas, foram angariando, foram adquirindo, foram pegando, acumulando uma quantidade exorbitante de energias. Energias oriundas do quê? Oriundas do ser humano, da humanidade. Quais energias são essas? Aquelas que todos estão habituados a ouvir se falar: inveja, egoísmo, violência de todos os níveis, vícios, raiva, vingança, manipulação, fofoca, mentira, intriga, traições, todo tipo de situação. Por quê? Porque essas situações vão gerar o quê? Um potencial de energia negativo denso, que é justamente o alimento que esses seres, em suas diversas hierarquias, arrecadam, buscam e fazem de tudo para que poder ter sempre uma maior quantidade. Muito bem, então vamos lá. Como então eu posso
estar fora do alcance das investidas. Vamos falar do primeiro tipo de investida dessas forças obscuras. Essa investida que vou dizer agora sempre existiu na história da humanidade. Não só dessa humanidade, mas de todas aquelas que já aqui estiveram experienciando. A diferença é que agora essas investidas são muito maiores, são específicas, com o objetivo de fazer as pessoas abandonarem a sua fé, se tornarem completamente descrentes. Certo? Mediante o quê? Mediante as situações, né, de calamidade como um todo. Porque quando falamos situações de calamidade, as pessoas vão pensar somente naquilo que são inundações, terremotos, furacões, ventanias, tempestades magnéticas e o que tem aí tudo relacionado ao planeta, certo? De fenômenos. Só que não se trata só disso. Se trata também daquilo que diz respeito à condição humana de experienciação. Calamidade é o que boa parte da humanidade vem passando. Que se trata do quê? Boa parte da humanidade não está vivendo. Boa parte da humanidade está sobrevivendo. De uma forma o quê? Altamente limitante, frustrada, insatisfeita com a situação de vida, limitada naquilo que são as oportunidades, caminhos fechados, oportunidades que surgem, mas não se concretizam. A coisa não vai para frente. A maioria das pessoas está vivendo uma vida prostrada. Porque quando falamos de sofrimento, englobamos todos os fatores que vão caber dentro dessa expressão, sofrimento. Certo? Então as pessoas estão praticamente tirando de um santo para cobrir o outro. Com toda essa situação de sobrevivência, de sofrimento, o que acontece? Acontece que as pessoas começam a duvidar de si mesmas. Começa a ter dúvida da sua própria capacidade, da sua própria inteligência, da sua própria integridade. Vão começar a se achar feios, indignos. Situações que vão corresponder com aquilo que sempre dissemos para fazer atenção a respeito de dogmas e doutrinas, que pertencem a todas as religiões, não só religiões, mas as seitas. Dogmas e doutrinas não estamos falando apenas de regras criadas por outros seres humanos que estão dentro de ambientes sagrados, certo? Não só isso, mas também, veja, existem dogmas e doutrinas ligadas à economia, ligados à ciência, ligados à filosofia, ligado a tudo. Tem suas regras, certo? E o problema não é existir alguma regra. O problema se encontra quando essas regras fazem com que cada um de vós esteja vivendo a condição que muitos de vós estão vivendo, estão passando. Claro que isso não se deve único e exclusivamente a esse parâmetro da situação, mas também se deve às intenções, ações, reações de cada um de vós, de cada um dos encarnados e mesmo dos desencarnados que se encontram em planos astrais. Certo? O
que acontece? Como então devo proceder? A primeira coisa que vós devem fazer é o que já dissemos em outras orientações também. Olhe, tire um momento na sua jornada para vós fazer uma introspecção, para vós fazer uma anamnésia, para vós poder fazer um exame de consciência de vós para consigo mesmo, para que vós tenha a hombridade de ser honesto para consigo mesmo e pare de tapar o sol com a peneira. Pare de viver de escoras, de desculpas, porque isso tem contribuído para as situações que estão em andamento. Se vós afirma, como muitos afirmam, para a sociedade, para parentes, para amigos, enfim, que vós jamais mentiu, veja, vós já está sendo mentiroso. Já dissemos isso mais de uma vez em orientações, que todas as pessoas estão mentindo. Todas as pessoas estão sendo orgulhosas. Todas as pessoas estão sendo falsas. Todas as pessoas estão sendo hipócritas. Todas as pessoas estão tapando o sol com a peneira. Todas as pessoas estão em um desequilíbrio, em uma situação à beira do caos. Cada um ao seu nível. Cada situação que se tem de experiências físicas ou espirituais, todas têm 7 níveis. Então, sim, existe, quando eu falo que todos estão mentindo, existem as pessoas que estão num primeiro nível que essas mentiras são muito esporádicas, de tempo em tempo, né? São momentâneas, que são ali tidos em cima da terra como aquelas mentiras saudáveis, certo? Ao subir de nível para cada um daqueles que estão encarnados em cima da terra, temos até aquele lá em um extremo no alto que a pessoa vive uma vida de mentiras. Inventa mentiras para cobrir as outras mentiras que já foram contadas. Então, cada um no seu determinado nível. E isso não é para simplesmente querer ridicularizar, oprimir ou dizer que o ser humano não presta. Não é essa a situação. A situação a ser levada em consideração é assumir essa verdade. Porque vós pode esconder dos seus parentes, da sua companheira, da sua namorada, dos seus filhos, do governo, do Papa, vós pode esconder de quem quer que seja em cima dessa terra. Mas da espiritualidade vós não escondem. E isso é um fato, não é só agora presente. Isso se estende por toda a história da humanidade. Por que estou dizendo isso? Porque justamente quando vós faz essa interiorização, que vós vai fazer esse exame de consciência, para vós olhar para si mesmo, para vós ser verdadeiro consigo mesmo, não, olha, eu tenho mentido em demasia, eu tenho sido violento em demasia, eu tenho sido pervertido sexualmente em demasia. Quando vós assume para si mesmo, isso significa o quê? Significa que primeiro vós superou o seu próprio orgulho. Porque a dificuldade maior de quem está encarnado é assumir o próprio erro. Veja, vós não vão ter que assumir o próprio erro para a companheira, para o filho, para a sociedade. Não, é para si mesmo, dentro da sua intimidade e particularidade. A partir desse pressuposto, dessa atitude sincera, honesta para consigo mesmo,
vós sabe exatamente aonde deve se tornar melhor um pouquinho assim todos os dias. Porque na condição de tapar o sol com a peneira, ou como o compadre Tranca-Ruas em suas orientações menciona, e eu gosto bastante de usar, que é de ficar dando murro em ponto de faca, muitos estão falando a respeito daquilo que seja certo ou errado. Veja que o erro ele é cabível dentro dessa experienciação que cada um conhece como vida, mas a partir do momento que se erra e não se evolui, se fica permanecendo no erro, faz dessa permanência um hábito de vida, aí se torna nefasto. Para qualquer tipo de desequilíbrio. Entenda que qualquer tipo de desequilíbrio é um abrir de portas e janelas para a investida dessas forças trevosas. Veja que tem uma passagem importante no livro que vós tem, a maior parte de vós tem como sagrado, que é a Bíblia. Lá existe uma passagem que diz o seguinte, que o inimigo é como o leão que te gira em torno, rugindo. O que isso significa? O que eu estou justamente aqui explanando para vós de uma forma esmiuçada. Essas forças, o inimigo, é como o leão que te gira em torno. Veja, por que esse termo? O leão está girando em torno, rugindo. Por que o leão não está, lá essa menção na passagem da Bíblia, não está pulando, devorando essa pessoa mencionada nessa alegoria? Porque o leão está aguardando o momento certo, por isso que ele fica girando em torno, porque ele tem todo o tempo para aguardar aquilo que é uma brecha na sua defesa vibratória, energética, magnética, a respeito das situações ligadas à sua fé, aos seus valores, aos seus conceitos, que precisam ser revistos em cima daquilo que são parâmetros da verdade e aquilo que seja ilusório. Cheio de contradições, que é uma série de programações que todo mundo está habituado então a experienciar, a viver, a colocar em prática, mas não tem dado resultado a não ser estar em sofrimento, culpabilizando toda a situação nos ombros de outras coisas, como os trevosos, como o grande das trevas, como o diabo, como o demônio. Alguns também vão culpabilizar Deus, os anjos, o arcanjo, as entidades, o vizinho, o irmão, o governo. Então as pessoas dentro dessas programações, vejam como elas são nefastas e limitantes, e promovem essas aberturas para que então essas energias possam agir na vida de cada um e nos caminhos que essa pessoa tem para percorrer. Justamente por isso. Porque em cima de se ausentar da responsabilidade que cabe a cada um encarnado, que em virtude de muitas situações que sabemos justamente dessas programações que estão a nível de inconsciente, estão o quê? Devido ao sofrimento, se vitimizando cada vez mais, se colocando cada vez mais para baixo, cada vez mais em sintonia com as terminologias. Não, a pessoa, ele já nasceu do pecado original, ele é pecador mesmo, ele nasceu para sofrer, o ser humano não é nada perante o universo, ele é insignificante, ele é como se fosse as sobras da criação. Tudo isso é uma bobagem, tudo isso é uma falácia, tudo isso é uma mentira, é uma ilusão. E isso tudo está implantado nessa sua condição, desse seu inconsciente.
E não só individual de cada um de vós, ou boa parte de vós, mas também isso está circundando aquilo que é o planeta através do inconsciente coletivo da humanidade, que está em correspondência através dos sofrimentos, das dificuldades, das situações de programações altamente limitantes, sob o porquê cada um está vivendo tanta limitação, tanto sofrimento, tanta angústia, tanta depressão, tantas lágrimas, tantas faltas de respostas. Muitas são as perguntas, mas respostas são pouquíssimas. Respostas essas que têm um fundamento, porque nessas lacunas, nessas respostas que não são obtidas, então vai se encaixar achismos, opiniões, quem sabe, talvez, ouvi falar, me disseram. Isso não é certeza, isso não é verdade. A verdade, ela é dita e ela é ali fundamentada, ela é explicada em todos os seus parâmetros. Ah, mas como alguém pode falar a respeito da verdade? Como eu acabei de dizer ainda há pouco, existem níveis em todas as coisas. Tudo pode sim ser explicado a cada nível. Para a pessoa que já possa estar avançado no caminho da espiritualidade como um todo, o que eu estou falando, a pessoa já sabe já de muito tempo. A vida dessa pessoa já é completamente diferente, ele vive praticamente aquilo que é o paraíso em cima da terra. Certo? Para outros será uma surpresa, para outros será um choque. E está tudo certo. Porque é natural que alguém que então viveu anos, décadas, como tendo certos conceitos como verdade absoluta, se deparar com algo que de verdade absoluta não tem nada. A pessoa começa a se deparar com um incontável número de incongruências que não fazem sentido, que não têm fundamento. Certo? Então, o primeiro passo a se tomar para se manter protegido, para se manter afastado da investida dessas forças das trevas, o primeiro passo é isso, essa tomada de consciência e vós começarem a se tornar um pouquinho melhor do que vós foram ontem, a cada dia. Não pensem que vai existir uma transmutação, uma transformação da noite para o dia, porque isso não acontece, não aconteceu com ninguém, não acontece e jamais acontecerá. Nada acontece da noite para o dia. A esses níveis, não. Estamos falando de muitos fatores, porque o ser humano, ao estar se habituado, todos vós em cima da terra, a olhar um para o outro, parece tudo ser muito simples. Mas boa parte mesmo das pessoas encarnadas não sabe nem que esse corpo biológico, ele é um corpo movido por eletricidade e magnetismo. A parte aquilo que seja, né, os seus atributos biológicos, orgânicos. Tudo se começa daí. As pessoas, eles querem saber o que? Eles querem saber diretamente, podemos dizer, tem alguma magia que eu possa fazer para me defender desses seres? A resposta é não. Não caiam nessas besteiras, né? Porque vós não vão ter condições vibratórias o suficientemente altas para poder embasar energeticamente, vibratoriamente, magneticamente qualquer ato magístico na condição de estar imerso nas trevas da ignorância. Aquilo que cada um pode fazer é fazer essa magia dentro de si mesmo.
O ato de se tornar um mago, de fato e de verdade, está em poder fazer essa alquimia do ser, de transformar o chumbo, que é muito denso, no ouro, que se torna um melhor condutor, que tem um padrão vibratório completamente diferenciado. Esse é o primeiro trabalho a se fazer. A partir disso, somente de fazer esse trabalho e de se falar assim, parece ser uma coisa muito simples, muito reduzida, como 2 mais 2 é 4. Não. Vós vão, ao tentar colocar isso em ato, de primeira mão, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, vós vão encontrar inúmeras dificuldades, principalmente no que diz respeito às programações, os hábitos. Hábitos já estão dizendo o que representa, são situações que estão acontecendo já em automático, que praticamente vós não tem que ficar pensando, aquilo simplesmente flui, certo? Então vós vão ter ali uma dificuldade nos primeiros dias e semanas, justamente em poder lidar com esses hábitos. Mas tudo, como o ser humano ele é altamente adaptativo, nessa condição, mesmo a condição estando encarnado, nessa densidade, ele é capaz de fazer isso e muito mais. Isso é só o início. Mas tudo é um cumprir de passos, tudo é uma caminhada. Um galgar de degraus. Não existe salto, não existe atalhos. Não caiam nessas armadilhas, porque não existe isso. Toda vez que alguém tenta atalhos, tenta dar saltos, ele acaba se machucando e perdendo tempo. E tempo para quem está encarnado significa vida, tempo de vida. É ter um baixo aproveitamento em todos os campos de experienciação. Porque não estamos falando só daquilo que seja parte de divina essência, ou seja, espiritual de cada um. Estamos falando também da parte da matéria, porque cada um de vós, eu creio que tem um trabalho ou busca um trabalho, uma fonte de renda, um ganha-pão para se sustentar, sustentar suas famílias, ajudar parentes, ou mesmo para aqueles que vivem, né, a solitude, poder cumprir com seus compromissos, vestir, se alimentar, ter satisfações de poder ir em um belo passeio, de ir a um teatro, de comprar uma roupa, de poder comprar uma casa, ter segurança, porque isso pertence também ao plano físico da matéria. Tudo isso que eu falei até agora são procedimentos que estão ligados à sua divina essência, a essa parte espiritual, mas que vão te dar o suporte nessa área da materialidade, aqui do plano físico, para que vós não fique com as portas fechadas, os caminhos trancados, para que vós não pereça na sua saúde, nem física, nem mental e muito menos emocional, que é o que acarreta os sofrimentos e também as limitações. A partir do momento que vais começar a agir dessa forma, não para mostrar para os outros que vós são capazes, não. Isso, se vós tem um comprometimento com a sua própria vida, com o seu próprio caminhar, então vós vai tomar providência a respeito disso. Porque a respeito da providência que vós tomar para si próprio, somente a partir disso vós pode dar suporte a quem está ao seu entorno, ajudar, estender a mão a um irmão, a um parente, oferecer uma melhor condição, uma melhor segurança, um melhor conforto para aquilo que seja os seus familiares, as pessoas que vós têm consideração e têm apreço.
Não tem como um doente ajudar o outro, porque tudo somado, os dois vão ficar mais doentes. É isso que você tem que ter presente. Não é a questão de, então está dizendo para eu ser egoísta. Não é para ser egoísta. É para você ser verdadeiro consigo mesmo, assumir as suas responsabilidades, os seus erros, porque saiba, repito, o erro faz parte dessa experiência, é o permanecer, fazer do erro um hábito de vida, é que é o problema. Então não se preocupe daquilo que você errou ontem, anteontem ou que vós errou hoje. Procure estar atento para que vós erre menos. Porque de errar menos, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vai chegar um ponto que certos campos da vida vós não estará mais tendo um hábito de erros todos os dias da sua vida. Isso vai acontecer de forma esporádica. E no balanço das coisas, das energias, significa que vós vai estar vivendo mais tempo em um certo equilíbrio do que em sofrimento. É compreensível que a humanidade, principalmente como se encontra à beira do caos, como se encontra a humanidade nesse aqui e agora, de poder estar revoltado com a situação. Onde está o Todo-Poderoso? Onde está o meu anjo de guarda? Onde está o anjo guardião? Onde está o guia? Onde está o orixá? Enfim, onde é que está essa espiritualidade que deixa acontecer tudo isso? É o que eu digo, das pessoas estarem simplesmente, devido a estarem em uma constância condição de sofrimento, estar sempre se vitimizando como se não pudesse fazer nada. A parte que toca a quem está experienciando é experienciar, é tomar providência, é ter coragem, é ter resiliência, é ter esperança, é manifestar a fé que cada um queira manifestar. Já dissemos em orientações passadas que as pessoas, boa parte, não sabe orar, não sabe rezar, porque estão todos, de uma certa forma, barganhando, trocando, negociando com aquilo que está em uma condição atual mais evoluída de experienciação. Falamos a respeito da pessoa, as pessoas que estão habituadas a, por exemplo, rezar as orações conhecidas, decoradas, Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha, rezar o terço, rezar o rosário. Tem tantas orações que são decoradas, inclusive sobre alguns aspectos ligados até mesmo a entidades. Oração a Tranca-Ruas, oração a Padilha, oração a Marabô, que não tem tanta valia assim, por quê? Porque as pessoas simplesmente estão ali barganhando. E a situação para que vós esteja em ressonância com essa sintonia que cada um de vós tem com a vossa preferência de manifestar a fé, é simplesmente esboçar o quê? Vós pode rezar o rosário? Claro que pode. A oração ela tem poder, desde que não se tenha pretensão. Vai simplesmente estar fazendo, está contrito, está concentrado naquilo que é estabelecer essa conexão com essa manifestação que vós tenha da sua fé, não importa qual seja ela, mas que isso seja legítimo. Que vós não esteja ali pedindo, implorando. Por quê? Porque se vós está ali pedindo, implorando, é só uma afirmativa da condição que vós está manifestando. E é isso que vai continuar acontecendo, porque tudo aquilo que cada um de vós resiste, persiste. A solução para isso, no caso de qualquer tipo de manifestação a respeito de orações, de rezas, é vós estar ali, está rezando o terço,
Vamos pegar esse exemplo, que é o que muita gente faz. Tá? O que vós tem que fazer naquele momento? Vós não tem que pedir para a Virgem Maria para te curar de tal doença. Vós não tem que pedir à Virgem Maria para que liberte o seu filho. Vós não tem que pedir à Virgem Maria para que ela te leve para o céu. Não, vós está procurando se entrar em ressonância, em conexão com essa Virgem Maria ou qualquer outra, repito, manifestação que cada um possa ter a respeito de sua fé, de entrar na sintonia, porque se vós simplesmente se conectar com essa força que vós tem afinidade espiritual, o seu padrão vibratório vai estar em correspondência com dessa entidade. E daí, vós com padrões vibratórios, magnéticos, mentais, emocionais, que estejam próximos daquilo que seja essas entidades, significa que tudo mais ao seu redor começa então a estar em correspondência. Se vós entra na frequência daquilo que seja a Virgem Maria, que todos têm como advogada dos encarnados e dos desencarnados, que é uma representação da mãe de todos, do amor materno, essa é a frequência que estará imperando no seu momento. Quanto mais tempo vós se manter nessa frequência, maior será a ação ao seu redor, na sua casa, nos seus caminhos, no seu trabalho. Então, vós quer ter saúde, vós quer se curar? Então, muito bem, simplesmente se conecte com essa força. Vós se sente bem em rezar o terço, rezar o rosário? Reze, mas para se conectar, para entrar em sintonia com aquela frequência, com aquela vibração alta, porque se vós entrar naquela frequência alta, vós pode se curar. Vós pode se libertar. Vós pode despertar para a espiritualidade. Por isso o termo tudo é possível àquele que crê. Crê. Crê, ele não espera sinais, ele não está ali para fazer troca, não está para fazer barganha. O máximo que ele pode fazer é ele ser grato pela oportunidade de poder então se conectar. Claro, tem N situações, tem pessoas que podem estar acampados como dentro de uma bolha, no qual esse tipo de oração não consegue, não tem força elétrica, magnética produzida por esse corpo físico suficiente para poder se elevar a condições mais altas. Mas uma vez que a pessoa começa a abrir as portas para a verdade, ele começa a abrir as portas de uma forma legítima, verdadeira, não só da boca para fora, as coisas começam a acontecer. Veja, começam a acontecer. Não é que vós vai começar a fazer hoje, amanhã vai estar liberto, amanhã vai estar isso, está aquilo. Não é assim que funciona. Dessa forma, então, vós tem uma ferramenta poderosa que, à medida que essa sua condição vibratória, esse seu campo áurico, esse seu magnetismo, essa sua vibração mental e emocional, ela estiver mais condizente com uma frequência mais alta, aquilo que é a baixa frequência mais densa das investidas dessas forças não vai te encontrar, porque é a mesma coisa de vós estar em uma estação de rádio X. As forças obscuras vão estar em uma estação de rádio Y. Então, não tem como estar em sintonia, então não tem como ter essas investidas.
Através desse exemplo, acredito eu que para todos vós isso vai se tornar mais claro, mais simples, mais prático. Lembre-se sempre disso. Se vós está numa condição de muito sofrimento, de muita angústia, de muita preocupação, ansiedade, medo, pavor, preocupado só se vai ter uma enchente na sua localidade, se vai ter um vendaval que vai arrancar o seu telhado, ou alguma coisa parecida, se vai ficar só se alimentando disso, seu padrão vibratório vai estar mais próximo, mais condizente com das forças das trevas, que tem esse padrão do medo, do pavor, de tudo aquilo que é desequilíbrio vibratório e energético. Se vós estabelece um outro nível vibratório superior, não só porque vós quer, não, são atitudes, são procedimentos, que é como estamos falando, vós começa a colocar em ato. Porque se vós ficar só no conceito, eu já sei como funciona, então eu estou livre. Não, se vós não começar a fazer, a manifestar isso no seu dia a dia, através das suas atitudes, dos seus atos, das suas ações e principalmente a respeito das suas reações perante as coisas, vós só vai alcançar um padrão vibratório de uma forma momentânea em uma hora que vós esteja em um terreiro, em uma igreja, num templo, embaixo de uma árvore fazendo uma meditação. Depois o restante das suas horas vós vai estar condizente com o padrão vibratório deles. Não estamos dizendo aqui que é para as pessoas se tornarem santos, certo? Perfeitos, porque ninguém vai se tornar perfeito, nunca se tornou. Estando encarnado, não tem como manifestar a perfeição. Mesmo mestres já que estão ocupando já de um bom tempo aquilo que seja uma posição dentro da criação, estando encarnados, também sofreram as mesmas situações que cada um de vós sofre. Desejo carnal, raiva, ódio, tristeza, angústia, preocupações, tudo isso chegou também até eles. Só que eles nunca se deixaram vencer por essas investidas. Mesmo assim, aconteceu. Mas pode ver lá Jesus explodindo em raiva, quebrando todas as coisas que estavam lá dos mercantes na entrada do templo. Quebrou tudo, surrou muitos deles. Aquilo não era para acontecer, mas aconteceu por quê? Porque ele estava na matéria, certo? Não só aquilo, mas também outras passagens que podemos então dizer. E teremos oportunidade para que a coisa não fique demasiadamente grande. Ao tomar essas atitudes, vós vão se colocando de uma forma mais adequada à distância, fora do alcance. Esse leão, esse inimigo, pode ficar girando em torno. Mas é diferente se vós estiver em harmonia, vibrando, mesmas energias que a desses seres, esse leão não fica girando em torno. Ele avança todas as vezes e cada vez lhe dá uma mordida. Essas mordidas desse leão, desse inimigo, é o que vai lhe causando sofrimento, dor, angústia, todo tipo de situação. De acordo com que vós vai mudando de estação, mudando de frequência, vós começa a se tornar inatingível. O próprio Buda, um tempo antes de poder desencarnar, que então tinha que se permanecer ali um substituto, alguém que ia dar continuidade com os seguidores,
o que se achava em condições de ser o substituto de Buda, então, que era o seu primeiro convertido após iluminado, chegou para o mestre e falou: olha, mestre, então vai precisar ficar alguém no seu lugar, já que vós disse que vai desencarnar. Então, aqui estou. E daí a resposta de Buda foi muito direta. Mas não será vós que dará continuidade, será outro. E daí ele questiona: como? Eu te segui desde o início, eu ouvi todas as suas palavras, eu venci os meus demônios internos. Ele falou: justamente por isso, vós ainda não entendeu. Ninguém vence os demônios internos. O que cada um tem que se fazer é colocar em uma condição vibratória superior, mais alto. Se vós se coloca em uma condição mais alto, quem está em um outro padrão vibratório não te enxerga mais, não consegue te alcançar ou te identificar, te rastrear, porque vós está em um outro nível. No exemplo desse grande mestre, temos aí uma boa resposta para essa condição. Por isso temos sempre dito em outras orientações: vejam do que vós estão se alimentando. Não estou falando só daquilo que diz respeito à comida que entra pela vossa boca, mas sim do alimento que está entrando pelos seus ouvidos e pelos seus olhos. Ficar, acompanhar, estar atualizado do que se passa ao seu entorno e aquilo que se passa no mundo é uma coisa. Viver horas e horas e preferir ficar assistindo ou se alimentando de roubo, tragédia, violência, assassinato, né? Todo tipo de abuso, falcatrua, desonestidade. Só isso as pessoas veem. Programações completamente nefastas, de fofocas, de intriga, pornografias, todo tipo de situação como essa. São alimentos que cada um de vós faz com que esse seu padrão vibratório esteja ou não em correspondência com esses seres. Por isso é que eles têm essa facilidade em poder perturbar a humanidade, iludir, tá? Influenciar. Ah, mas então quer dizer que a culpa é nossa, a culpa é da humanidade. Não. Não é que a culpa é da humanidade. É o ser humano na condição das trevas da ignorância que faz com que ele esteja aceitando, colocando para dentro o que ele acha ser certo, o que ele acha que conhece, o que ele ouviu dizer que é certo. E muitas das vezes ele nunca teve contato com aquilo que é certo, porque ele nunca deu abertura. Ele sempre viveu boa parte naquele mundinho, dentro daquela caixinha apertada, limitada. Certo? Então isso vai fazer as pessoas se tornarem o que? Preconceituosas para com o semelhante, intolerante, arrogante, prepotente, se tornam fanáticos religiosos, fanáticos políticos, fanáticos de uma série de coisas, que vai só acarretar o quê? Desequilíbrio. Desequilíbrio proporciona o ataque do inimigo. Veja que interessante. Veja que interessante. Então isso são orientações, são técnicas para que vós pegue aquilo que são os conceitos que estão acontecendo no alto, que vós consiga aplicar no embaixo, aqui, nessa experiência que cada um escolheu estar. Certo? Espero que dessa forma que eu tenha explanado
a cada um de vós, isso se torne mais prático para a cada momento dos seus dias. Tem muita gente que está reclamando de muita coisa, mas também a pessoa só vive amaldiçoando tudo. Ele está num trabalho, ele amaldiçoa o trabalho porque ele está ganhando pouco, porque o chefe é abusivo, mas ele não tem a coragem de poder abrir um negócio próprio, ele não tem a coragem, já que ele trabalha em uma profissão, não existe só aquele lugar que tem aquela né, que oferece trabalho para aquela profissão. Existem incontáveis. Por que a pessoa não muda? Porque ela está acomodada, cheia de desculpas. O momento agora da humanidade é de abandonar as desculpas. Veja, abandonar, ir abandonando, isso tudo é gradativo. Não tem como vai simplesmente virar a chave e amanhã vai não estar reclamando mais, não estar xingando um monte de palavrões mais. Isso vai o quê? Se readaptando, eliminando programações negativas para que então permaneça aquelas condizentes com aquilo que cada um pretenda ou tenha como meta e objetivo. Como vós pretende do seu semelhante que ele seja mais honesto? Vai estar sendo honesto a que nível? Certo? Quando vós começam a identificar, não é para vós se culpar, não é esse o objetivo. Aquilo que se espera do ser humano encarnado é que ele confrontem situações que então ele vem vivendo durante muitos anos, que deram resultados, dos quais ele está comendo frutos azedos e amargos durante anos, e veja que aquele plantio ele só está colhendo frutos azedos e amargos, não só colhendo, mas tendo que comê-los. Então tem que ter a coragem, e essa coragem ela vem da motivação, daquilo que seja a manifestação da fé, da resiliência, né? Da persistência, da coragem, para que então ele faça um novo plantio em cima daquilo que ele queira se alimentar, colher e alimentar, para colher e viver com frutos mais doces e saborosos, para poder se alimentar, que são as experiências que cada um está vivendo. Através desse tipo de prática, vós conseguem estar em uma grande vantagem. Vós também, com essas atitudes, aí vós nos proporciona. Quando eu falo nos proporciona, não estou dizendo no que diz respeito só a guardiões, como nós, mas sim todos da espiritualidade a poderem fazer o que cada um é capaz e o que cada um tem autorização para fazer na vida de cada um. Para poder lhe defender, para poder, né, abrir seus caminhos, poder quebrar maldições e tudo mais, trazer para a vossa vida, para os vossos caminhos, orientações. Do contrário, não tem como nenhuma entidade espiritual de esferas superiores jamais vai obrigar ou vai ficar insistindo para vós fazer alguma coisa, muito menos dar ordem para que vós faça. É sempre uma opção que vós tem em fazer, basta vós olhar para a vossa vida, olhar para o vosso entorno e ver se vale a pena vós continuar na condição que está, já que vós tem perseverado, por exemplo, mas há anos que vós vem perseverando e nada sai do lugar, nada melhora, as coisas têm sempre ido ladeira abaixo.
em qualquer um dos campos, no campo da saúde, no campo financeiro, no campo de relacionamento amoroso e afetivo, no campo familiar, social. E claro, também naquilo que é ligado à espiritualidade ou às forças ocultas que a humanidade toda sempre é muito atraída. Tem um, um dizer que é muito preciso das leis universais. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados, então vêm os lábios para enchê-los com sabedoria. Assim como os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O que remete também lá às passagens de Jesus, quando dizia as suas parábolas, para que as pessoas parassem pelo menos com um tom de curiosidade, o que ele quis dizer com isso, com essa parábola. E daí sempre ele terminava dizendo: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. Por quê? Todos viram? Todos tinham olhos para ver? Todos tinham ouvidos para ouvir? Naquele momento em que ele estava em terra, não. Assim como aquilo que é a orientação que passamos aqui, não vai caber para algumas pessoas, porque essas pessoas não estão no momento, não conseguem abraçar, não conseguem alcançar mentalmente aquilo que está sendo orientado, aquilo que está sendo clarificado. E está tudo certo, não é que as pessoas que não conseguirem entender, não conseguirem assimilar, não é que elas são inferiores, que elas são burras, que elas não são capazes. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o ponto da caminhada em termos gerais, não só dessa experiência aqui, que cada um se encontra. Tem pessoas que em outras experiências, em outros orbes ou salas de aula, como nós chamamos essa Terra, esse planeta, essa experiência aqui, perderam muito tempo, sendo teimosos, dando murro em ponto de faca, vivendo um hábito de erros. Então essas pessoas ficam atrasadas no caminho, mas todos têm a mesma condição. Então não é uma questão, aquela pessoa não entendeu, então ele não faz parte, então, né, daquilo que é importante. Não, é claro que faz parte. A questão é essa. Se quem teve a oportunidade, estando encarnado, de poder ver, tocar, ouvir, presenciar tudo aquilo que o Mestre Jesus, Buda, Maomé, tantos outros que estiveram em cima da Terra, de ver aquilo como testemunha, Jesus não agradou a todo mundo, Jesus não teve todo mundo como seguidor. Isso identifica o quê? Identifica que ele não era o mestre, ele não era o Messias anunciado nas profecias? Não, não significa isso. Significa aquilo que eu acabei de explicar. Existem pessoas que estão em determinado ponto do caminho que eles não conseguem, não estão no momento, no ponto evolucional, consciencial, mental, emocional, vibratório, energético, magnético, correspondente a um nível do caminho. Para se tornar mais fácil o que eu estou falando, entenda como todo mundo um dia saiu em uma caminhada, na qual tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada.
Existem aqueles que já percorreram todo o caminho, já ultrapassaram a linha de chegada, como Jesus, como Buda, como esses mestres. Existem outros que dizemos aqui como avançados no caminho, que eles já conseguem visualizar de longe a linha de chegada. Existem aqueles que estão em um ponto intermediário, lá pela metade desse percurso. Existem aqueles que ali estão em um ponto inicial. Por quê? Porque começaram e falaram, não, agora olha, o sol está quente demais, eu vou ficar aqui nessa sombra um pouco, né? Depois eu continuo. Tudo depende o quê? Das atitudes, das reações, das intenções, dessa coragem, dessa resiliência, né? Desse dar abertura para o que está se dando abertura? Do que se está alimentando? Não falo só daquilo que seja a comida, o alimento que entra pela boca. Eu estou falando aquilo que é mais importante, que é vibratório, que é magnético. Não que o alimento que vós comem, o feijão e o arroz, não tenha magnetismo, não tenha energia. Claro que tem, mas estamos falando de padrões muito altos, muito superiores, que é o que vão fazer a diferença, certo? Alimentos também, certos alimentos, da maneira que são preparados, daquilo que é escolhido, vai estar em correspondência com aquilo que seja o ponto da caminhada que cada um se encontra. Tudo é um conjunto de fatores, por isso tantas orientações, porque cada um vai unindo as peças desse quebra-cabeça a um ponto que começa então a se ter uma imagem nítida, definida, com a união dessas peças. Isso é o capacitar-se, para que vós consiga enxergar a verdade como é. A verdade não é só o pedacinho, a peça do quebra-cabeça que vós tenha, uma ou duas. São várias. Por isso se diz, muitos são os caminhos que levam ao Pai. Exemplos em cima da terra também. Né? Os rios, todos, no fim das contas, não desaguam no oceano? Direto ou indiretamente, através daquilo que são os cursos das águas, mas também através do ciclo das águas, na qual, através da evaporação, eles acabam caindo em chuva também no oceano. Então, tem pessoas que vão estar preocupados com tolices e vão ter pessoas que vão estar, né, ligadas aos fatos importantes, que é o que vão fazer realmente a diferença. Tem situações que não fazem diferença alguma. Tem muita gente que se assusta, se assombra, fica chocado de poder ver uma entidade conhecida como de Umbanda, de Quimbanda, e que se manifesta também em algumas roças de Candomblé, como Exu, falar de forma desenvolta sobre assuntos científicos, sobre astronômicos, sobre biologia, sobre geografia, sobre filosofia, sobre teologia, sobre tantas ias que tem em cima da Terra. Mas me diga, sabe como pode se certificar quando existe a presença de uma entidade espiritual? Converse com ela. Não fique presos a impressões. Converse com ela. O assunto que vais abordar com uma verdadeira entidade espiritual, ele vai saber te responder. Não importa se vós é médico, não importa se vós é cientista, não importa se vós é um teólogo, um filósofo. Não é para se mostrar.
Isso significa o quê? Significa que para uma entidade espiritual estar incorporada para orientar na posição de guia espiritual, ele tem que estar preparado para lidar com a humanidade. E na humanidade, então, existe toda a condição de encarnação daquela pessoa menos favorecida, que talvez não tenha estudado em uma escola, até mesmo grandes laureados. Então quer dizer que se um médico precisa saber sobre uma atitude que ele tenha tomado dentro daquilo que seja o juramento de Asclépio, então quer dizer que eu, como entidade espiritual, eu não vou saber nem do que se trata? Não soa um pouco fora de tom? Como eu posso ser um guia espiritual? É a mesma coisa em dizer que um professor de matemática não pode lhe ensinar uma conta de divisão, de multiplicação, certo? Esse tipo de questionamento, ele vem muito em cima do quê? Situações de medo, situações de insegurança, situações de falta de fundamentação. Porque sabemos, a maioria dos locais onde existem manifestações de entidades espirituais, a maioria das manifestações espirituais, não todas, eu deixo bem claro, são de entidades espirituais trevosas, quando não existe um teatro, uma encenação, quando não existe, no termo das religiões espiritualistas, uma mistificação. E nós não nos importamos. Quantas pessoas já chegaram perante mim, perante outros guardiões, e falaram tantas bobagens? Vós acham que eu vou me irritar com certas coisas? Eu vou me vingar? Ou como muitos dizem, olha, não mexe com o Exu, porque ele vai virar sua vida de pernas para o ar. Realmente isso pode acontecer. Se for uma entidade espiritual trevosa que se passa por ser exímios imitadores, ele vai mesmo. Agora, que entidade espiritual, para encerrar esse assunto, que entidade espiritual, na condição de guia espiritual, de mentor, pode ser como de repente o seu vizinho ou como alguma pessoa que está profundamente desequilibrado? Como pode ser um guia espiritual? Se ele quer se vingar, se ele se sente ofendido, se ele se sente interrogado, questionado e ele se irrita com isso, então ele não é uma entidade espiritual. Ele não é um guia espiritual. Não é e nunca foi. Assim como não existe um mentor espiritual, um guia espiritual, uma entidade espiritual que esteja incorporando, que esteja orientando uma comunidade a pessoas que ele não esteja já qualificado para fazer isso. Não tem como ele vir para ficar experimentando. Ele vem, incorpora e ele ofende alguém. Não, ele não pode, não tem condição, isso não existe. Certo? As entidades espirituais estão permeando constantemente o meio de cada um de vós. Tudo aquilo que vós estão fazendo, que vós estão falando, aquilo que vós estão experienciando, aquilo que vós estão colocando em prática, como que uma entidade espiritual não vai poder saber como é levantado uma parede? Como uma entidade espiritual não vai saber, por exemplo, o que uma dona de casa que cuide da família, como é o procedimento para ela fazer a comida do dia a dia? Como a entidade espiritual não vai saber
como um lavrador prepara a terra, ou qual seja o momento do plantio, o momento da colheita para cada um dos grãos. Soa um pouco inadequado se não souber. Não é que a entidade espiritual, o mentor espiritual, sabe de tudo. Não, mas as situações comuns que todo mundo está todos os dias experienciando, todas as entidades estão vendo. E não é só como espectadores, não. Para saber tudo que está ligado àquilo que vós estão experienciando. Esses aparelhos de tecnologia, esses telefones, essas televisão, vós sabe, né, para que serve. Vós estão vendo determinadas imagens. Vós sabe como essas imagens chegam até vós? Vós sabe como são as ondas magnéticas emitidas por esses aparelhos? O que ela ocasiona quando muito próximo ou usado em demasia? A maioria das pessoas não sabe. Não é porque não são capazes, é porque nem sabe que existem determinadas coisas. Eu quero dizer com isso o quê? Que, obviamente, que a coisa é chocante. Assim como lá, o Mestre Jesus, quando andou em cima da terra, então ele chocou o mundo. Buda também chocou o mundo. Madre Teresa de Calcutá também chocou o mundo. Chico Xavier chocou o mundo. E tantos outros. Zé Arigó também chocou o mundo, trabalhando com o Dr. Fritz, fazendo todo tipo de cirurgia e intervento que próprias áreas de formação no campo da medicina fizeram de tudo para comprovar que aquilo era uma farsa, mas tudo não teve como dizer que aquilo não acontecia. Certo? Então isso é natural. A verdade, ela é chocante. Ela incomoda, ela dói, mas é uma dor necessária. Para nós, quando encarnávamos, há muito tempo atrás, sabemos como é estar encarnado, sabemos as dificuldades, sabemos aquilo que é, muitas das vezes, não lembrar daquilo que foi, daquilo que é, daquilo que representa. Sabemos a respeito das situações de amor, de paixão, de intriga, de vingança, sabemos tudo a respeito disso. Sobre passar fome, sobre ter castelos e impérios. Alguma entidade, para estar na condição de mentor, de guia espiritual, ele tem que estar capacitado. Se não tiver capacitado, não tem como orientar os filhos na Terra. A primeira orientação é a respeito do quê? Do exemplo. De não conduzir os filhos em cima da Terra à vingança, a atritos, a discórdia, a brigas, a ofensas, a desenfreios na vida, viver de extremos. Todas as orientações são para que vós estejam razoavelmente se mantendo em equilíbrio nessa caminhada. Porque é isso que vai proporcionar que o fardo de vós se torne leve o suficiente para que vós possa nem mesmo senti-lo. Chegando assim aos resultados que cada um almeja e necessita em cima dessa terra, estando em correspondência com aquilo que é sua divina essência. Porque não pode ser somente espiritual e também nem somente material, porque senão a coisa fica capenga, certo? Tudo isso contribui o quê? Contribui para mais ou menos investidas. Agora, com essa presença dessas investidas muito poderosas, o que acontece? Acontece o seguinte: fora aquilo que são fenômenos naturais, que já falamos sobre isso, alagamentos e tudo mais. Como isso atinge a humanidade? Cada pessoa de forma, né, individual.
Se a pessoa, vamos usar como exemplo, se a pessoa ele é fofoqueiro, então isso é um ponto de desequilíbrio, porque a pessoa se preocupa mais com a vida dos outros do que com a própria. Então isso é um desequilíbrio. Com essa investida que está acontecendo e continuará durante anos, isso vai ser de ordem crescente, que nessa fragilidade, nesse hábito nefasto da fofoca, a pessoa vai se tornar mais fofoqueiro. Ele vai se tornar ali praticamente vai fofocar à vista de todos. Se a pessoa ele é demasiado, né, violento, por exemplo, é uma pessoa agressiva, se ele não fizer esse trabalho um pouquinho a cada dia, essa reforma íntima, essa reforma interna, ele vai se tornar mais violento com o passar do tempo. Se a pessoa gosta de discutir, essa pessoa irá discutir muito mais. Se a pessoa é acostumada a dizer palavrões, xingamentos de baixo calão, a pessoa vai xingar cada vez mais. Se a pessoa está ligado a situações como a pornografia, ele vai se perder na vastidão da perversidão. Se a pessoa é preconceituoso, ele vai se tornar um lunático. Se a pessoa tem narcisismo, ele, pronto, ele estará sendo acima da conta. Isso de forma gradual, porque essas investidas vão se amplificando. Então, significa o quê? Que vai amplificar o ponto fraco de cada um de vós. Se o ponto fraco vosso é ter uma certa dependência, não digo alcoolismo ou a pessoa ser alcoólatra, mas se a pessoa depende, por exemplo, da bebida para sentir-se desenvolto em uma festa, para falar com uma moça, com um moço, essa pessoa vai começar a beber mais. Até que ele vai acabar, inevitavelmente, se tornando um alcoólatra, um alcoolista. Se a pessoa é mentirosa, ele vai começar a mentir de uma forma demasiada. Então, por isso dizemos que essa técnica, essa orientação de vós saberem identificarem dentro de vós com honestidade, vós consigo mesmo, esses pontos fracos que todos têm, sem exceção, vós vão se tornar, fazer desses pontos fracos também fortes como os demais. Porque essas forças, se vós é forte nas orações, eles não vão te confrontar nas orações. Se vós é forte no caráter, eles não vão te confrontar ou investir em cima do caráter. Eles vão investir, isso vai chegar aonde é fraco, aonde existe a fragilidade. Certo? Dessa forma, vós sabem como é o agir dessas energias densas, nefastas, e vós têm a solução, as práticas para que vós comecem a colocar isso em ato, ou se vós já iniciaram de uma forma, né, instintiva, intuitiva, então tem como vós fazer um acerto de ponteiros para que vós esteja vibrando cada vez melhor. Em situações difíceis para a humanidade, vós, mesmo em situações difíceis, terá uma vida equilibrada. Como se não estivesse acontecendo esse tipo de investidas. E vai possibilitar cada vez mais nós da espiritualidade poder dar suporte à humanidade. Lembre que ficamos limitados se não existe aquilo que é a abertura de uma forma real dos seres que estão encarnados, ou mesmo desencarnados, em planos astrais. Não podemos simplesmente falar, não, lá tem aquela pessoa, vamos salvar ela. Não, não é assim que funciona.
tá certo? Então espero que tenha sido bem claro e com essa conformidade, vós tem a possibilidade, as ferramentas poderosas para estar podendo tocar a vossa vida, seguir a vossa caminhada de uma forma menos temorosa, mais equilibrada, para que as coisas até fluam para vós. Por quê? Porque só estará vivendo o caos quem estiver envolvido com o caos. Tem pessoas que vós conhece, como um vizinho, que talvez ele seja, sempre foi desde criança um trabalhador. É uma pessoa honesta, nunca pegou uma moeda de ninguém. E vós vê aquela pessoa sofrendo e vais falar, mas é injusto porque aquela pessoa é honesta, é trabalhador, não pega uma moeda de ninguém. Pois é, mas vós não vive com aquela pessoa, vós não está dentro da mente daquela pessoa, vós não sabe as intenções daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa realmente, de fato, ele seja honesto, de fato ele não pegue uma moeda ou nunca pegou uma moeda de ninguém e não tem essa intenção. Porém, de contraparte, aquilo que vós não sabe, porque não vive e não está dentro da mente daquela pessoa, vós não sabe que, ao longe dos olhos da família, da sociedade, ele é um manipulador, ele é um pervertido. Cada qual, em cima da terra, tem suas sombras. Só tem uma maneira de vós fazer com que esses demônios, essas suas sombras, se tornem luz. É através dessa sinceridade, desse exame de consciência e dessa reforma íntima. Que daí vós terão oportunidades de poder viver aquilo que vós até hoje não viveram, mesmo perante um quadro preocupante como é esse dessa investida de forças das trevas perante toda a humanidade. O assunto não se encerra aqui, teremos outras orientações ligadas a esse quadro. O assunto é bastante extenso. Falamos sobre algo mais preciso hoje, mas daremos continuidade com orientações que muitas pessoas se sentem inseguras a respeito de alguns aspectos. Então, saravá para quem é de saravá.